Santa Ceia. Jesus adulterou a lei? Temos que ser maduros o suficiente para acabar com esse engano religioso. Não somos judeus, nunca fomos, e se nós houvéssemos nascido lá, naquela geração, nem poderíamos tocar na Páscoa. Textualizando, seríamos gentios. A não ser que você é um judeu que nega o Messias. Primeiro de tudo, a expressão Santa Ceia não é escritura, é um subtítulo. E diga-se de passagem, mal intencionado. Estaria mesmo Jesus aumentando um tio da lei ou criando um novo rudimento? Alterar ou deixar de cumprir já faria com que o sacrifício de Jesus de Nazaré, o Cordeiro, falhasse na missão messiânica, certo? Certo. Mateus capítulo 5, verso 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim o ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Se você perguntar a qualquer um líder ou membro evangélico se a lei foi abolida, com certeza eles dirão, não, a lei não acabou. Ora, então todos vocês estão em maldição, porque eu estive lá dentro 25 anos e nunca vi nem eu mesmo e nem os membros e até mesmo o líder praticar toda a lei. Eles selecionaram alguns lá, convenientes e sem peso algum para eles, e que são muito favoráveis a eles para prender o povo em suas reuniões. O que seria um rudimento? Biblicamente falando, rudimento quer dizer elemento inicial, princípio, começo, esboço, primeiras noções, princípio. Olha só o que está escrito lá em Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Esse rudimento, Santa Ceia, é um dos maiores rudimentos do mundo. Muitos o chamam de Santo Sacramento, outros de Eucaristia ou hóstia. Existem diversos segmentos chamados evangélicos, os quais se intitulam estar em graça, que aceitam a destruição do diabo, concordam com a predestinação, o fim do pecado, o abandono dos sacrifícios. Porém, não toque nisso. A Santa Ceia não. O Santo Sacramento é o que mantém seus fiéis em suas reuniões. Este é um dia especial onde nas chamadas igrejas lotam seus recintos e ali realizam uma festa mística e altamente religiosa. Hebreus 6, 1 e 2. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Olha só esse argumento aqui, meus queridos. A Santa Ceia do Senhor, por sua vez, apontava para Cristo, o libertador da nova aliança, que veio como o Cordeiro de Deus. Padeceu, morreu e ressuscitou, e que virá em breve para buscar a igreja. Não, a escatologia já é consumada. Ele já veio no ano 70. Já fizemos vários estudos sobre isso aí. Os irmãos podem abrir aí na playlist. Vocês vão ver a vinda de Jesus. Tudo já se deu no ano 70. A Santa Ceia do Senhor, como ordenança para a igreja, não é ordenança para a igreja. É o memorial que mantém viva a nossa comunhão com nossos irmãos e com o nosso libertador Jesus Cristo. Ora, se ele habita em nós, que maior comunhão nós podemos ter? Ele segue aqui. Ao instituí-la, ele recomendou aos seus santos. Não, ele não instituiu nenhum rudimento. Ele veio para acabar com os rudimentos. Ele é a realidade das coisas. Tudo aquilo que vem antes de Jesus de Nazaré eram sombras. Ele ali já é a realização de todas as coisas. 400 anos antes de Cristo, Deus se manifesta mostrando não ter mais contentamento em todos esses rituais. Será que hoje, após o sacrifício da cruz, no qual foram abolidas todas as ordenanças, ele aceitaria novamente algo que tratou de por fim? É uma pergunta.
Romanos capítulo 10, verso 4. Por quê? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isaías 1, 11 ao 16. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu de vós isto? Que viesses pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados e a convocação de assembleias, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. Já me estão pesadas, estou cansado de as sofrer. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Então, aquilo que Jesus participou junto aos seus discípulos era um evento anual, Páscoa judaica. Vamos voltar um pouco lá no início. Quando Deus entrega as tábuas da lei a Moisés, uma das ordenanças contidas nesta lei era instituir a festa da Páscoa. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Êxodo capítulo 12, verso 21. Atente bem para este termo, sacrificai a Páscoa. Vamos ao verso 27. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios. E livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Em Êxodo 12, 27, essa festa foi instituída quando da saída do povo do Egito. Ali houve um livramento grandioso para o povo de Israel. E em memória a este dia, Deus lhe ordena que sacrificassem a Páscoa. Êxodo capítulo 12, verso 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Então, aqui as coisas já começam a tomar um peso maior. A ordem é explícita. Nenhum estrangeiro poderá participar desta comemoração. E você vê hoje, todos os lugares aí, titulados de igreja, eles fazendo essa réplica aí, né, da Páscoa. Então, é uma festa exclusiva para o povo judeu. Gentios não podem tomar parte dela. A pergunta que faço é: você é gentil ou judeu? Então, meus queridos, é bem verdade que Jesus e seus discípulos participaram desta festa. Pode alguém questionar, mas Jesus participou dessa festa. Sendo Jesus um cristão, eu devo fazer o mesmo. Bem, meus queridos, o detalhe é que Jesus de Nazaré foi um judeu que veio para cumprir a lei de Moisés. Portanto, ele tinha que tomar parte neste ritual. Ele veio para cumprir a lei. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei. Né? Então, esta festa era um símbolo daquilo que estava por vir. Não podemos viver por simbologias. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala da necessidade de abandoná-las e irmos à perfeição. Hebreus capítulo 10, verso 1. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam, ou os que se chegam a Deus. Então, dentro dessa leitura, eu faço uma outra pergunta. Se a imagem exata, Jesus, o Cordeiro, já havia se manifestado,
para quê? Voltar atrás e fazer simbolismos outra vez. Bem, esta festa era um símbolo daquilo que havia por vir. Não podemos viver por simbologias. 1 Coríntios 5,7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, lá no passado, eles tinham que celebrar a Páscoa por conta de uma ordenança. Aqui, nos dias atuais, essa Páscoa já foi sacrificada por nós, contextualizando. Não cabe hoje estarmos com um pedacinho de pão e um copinho de suco, dizendo que estamos celebrando a ceia do Senhor. O que te remete uma ceia? Ceia é comida farta. Voltamos a afirmar, era uma grandiosa festa. Páscoa, uma festa, um rudimento judaico. 1 Coríntios 5,8. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, o tempo da reforma já ocorreu. Tetelestai, tudo feito, tudo consumado. Hebreus 9:10. O qual era símbolo para o tempo de então, em que se ofereciam dádivas e sacrifícios que, quanto à consciência, não podiam aperfeiçoar aquele que fazia o serviço, pois consistiam somente em alimentos e bebidas e várias abluções, ou seja, várias purificações por intermédio de água, e ordenanças da carne, imposta até o tempo da reforma. Então, a reforma se estabelece no sacrifício perfeito da cruz. Ali começa um novo tempo, uma nova era, um novo pacto, uma nova aliança. Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Então, a Páscoa era uma festa anual, que até nisso eles erram. Estão todos por aí, mês após meses, com um pedacinho de pão na mão e um copinho de suco na outra, botando o povo em má consciência. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Romanos capítulo 14, verso 17. Então, lá em Lucas, olha o que está escrito. Lucas 22, 15 ao 16. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Porventura, não disse que é para parar com este ato? Estará todo esse sistema religioso chamando cristãos em desobediência? Sim, todos os meses pisam o sangue derramado. Tem por imundo a este sacrifício, levando o povo a pedir perdão de pecados quando o pecado já foi abolido, para participarem de um ritual que é abominável aos olhos de Deus. Então, alguém, após assistir esse vídeo, poderá dizer, mas Paulo ceiou e Coríntios também. Será mesmo? Vamos ver. Lembrando que a única parte em suas 14 cartas, o qual o apóstolo Paulo toca neste assunto, é aos Coríntios. 1 Coríntios 3, verso 1. Não posso falar a vocês como a espirituais, pois vós sois carnais. Olha aí, presta atenção, igreja de meninos. Na realidade, o apóstolo Paulo está aqui corrigindo os meninos carnais em Corinto. 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, mas para pior. E segue aí, 1 Coríntios 11, 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Opa, já está falando aí, né? Seguindo aí, verso 21. Porque quando comeis, cada um toma antes outrem a sua própria ceia, e assim um fica com fome e outro se embriaga. Então aqui eu faço uma outra pergunta básica. Um pedaço de pão fermentado, que até nisso eles erram, né? O pão na mesa de Jesus era sem fermento. Será que esse pedaço de pão pode tirar a fome de alguém? Ou um copinho de suco de uva embriagar alguém? Claro que não, né?
Seguindo aí, verso 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Vocês comem como glutões, ficam embriagados, dão vexame, ou seja, era uma festa, mesa farta, muita bebida e muita comida. Resumindo, meus queridos, quando Jesus pega 2 dos elementos da Páscoa, ali na mesa ele está simbolizando o rasgar do verdadeiro pão, que é o seu corpo, que estava ali presente naquela mesa, naquela noite, em frente aos olhos dos discípulos. Ele não estava criando rudimentos. Ele é o cumprimento de todas as sombras, de todos os rudimentos. Efésios capítulo 2, verso 15. Nova tradução na linguagem de hoje. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos. E dos 2 povos formou um só povo, novo e único com eles. Foi assim que ele trouxe a paz. Então, ao Senhor levantar aquele pedaço de pão, que era um elemento da Páscoa, ele estava dizendo que na cruz ele iria rasgar o verdadeiro pão. Estava ali na cruz. Tetelestai, tudo consumado. Dívida paga. Não mais rudimentos. Você não precisa fazer cerimonial. O próprio Deus habita você. Graça e paz a todos.